Amém, igreja. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 14. À medida que você for achando o texto na palavra de Deus, pode assim ficar de pé para fazermos a leitura. Apocalipse capítulo 12, versículo 14, é a visão da nossa igreja desse ano. Quem achou diz amém. Amém. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí aonde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com alegria, Senhor, que estamos aqui nesse dia, e é com alegria também que estamos, Senhor, ao longo dessa semana, entregando, ó Pai, ratificando mais uma vez que a nossa vida está em Tuas mãos, e não há, Senhor, nenhum interesse da nossa parte em retirá-la das Suas mãos, porque reconhecemos, ó Pai de amor, que ela está no melhor lugar, que na Tua mão, ó Pai, nós encontramos proteção, nós encontramos direção, nós encontramos, ó Pai, consolo, ó Deus, é em Ti que encontramos significado para nossas vidas. Ó Pai, nessa noite, continue a falar aos nossos corações que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para operar, para agir e para estabelecer aquilo, ó Deus, que é necessário na vida de cada um dos Seus filhos. Isto, Senhor, é o que eu Te peço, desde já lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. E ao sentar, vira para quem está do seu lado, fala só o título dessa mensagem, que é Deus é tudo no todo. Aleluia. Quando a gente olha Apocalipse, querido, a literatura apocalíptica, ela traz ao nosso coração uma certeza. A certeza que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus não está no controle somente na sua vida, nesse momento, nesse instante e agora, que Deus, nesse momento, Ele pode realizar, Ele pode fazer, estabelecer algo novo na sua vida, mas Apocalipse está dizendo que Deus está no controle da história. Deus está no controle do todo. Por isso que em Apocalipse você encontra a perspectiva e a palavra prerrogativa que te diz que Ele é o alfa e o ômega. O início está nele e o fim está nele. O início e o fim. Então o todo da sua vida, da sua história, essa igreja que nós olhamos aqui, que está estabelecida no Colubandê há 21 anos, é uma parcela do que a igreja do Senhor tem feito ao longo dos séculos. Se você olha para o cristianismo já tem 21 séculos de história. Então, durante toda essa história, o Deus que é tudo tem operado no todo na vida dessa história. E assim acontece também na minha vida e na sua vida. O Deus que é tudo, tudo foi feito por suas mãos e Ele sustenta todas as coisas, é esse Deus que está no controle do todo que é a nossa vida. Mas há algum momento que nós esquecemos disso. Há algum momento que nós olhamos para nossas vidas, mesmo em algumas declarações, em algumas orações, em alguns louvores, nós declaramos e dizemos: Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és aquele que opera, Tu és aquele que realiza, Tu és aquele que faz. E na nossa declaração a gente diz: Deus, Tu és tudo, mas quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos como que a nossa vida fragmentada. Nós olhamos para nossas vidas e dizemos: parece que nessa área da minha vida Deus não opera. Parece que nessa área da minha vida Deus ainda não tocou. Parece que nessa área aqui ainda, Deus ainda falta olhar com mais carinho para a minha vida. Então eu quero te chamar a atenção já para isso nessa noite aqui. Que Deus, Ele é tudo e Ele opera no todo da sua vida. Não há uma área da sua vida que Deus não esteja olhando e que Deus não esteja preocupado em agir e operar e estabelecer o melhor para a sua vida. Durante ainda a oração, eu falava aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então pensar de forma fragmentada é pensar que há algum momento que acontece alguma coisa que foge do controle de Deus. Em algum momento acontece algo que Deus não viu, e porque Deus não viu, eu estou sofrendo, está acontecendo algo fora do controle de Deus. Não, querido. Nós precisamos entender que para Deus, Deus Ele não trata, Deus Ele não olha e não há fragmentos da nossa vida. Deus Ele trata a nossa vida como um todo e cada desdobramento, cada cenário preocupa
o agir e o operar de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando eu olho para Apocalipse, eu olho a igreja passando por dificuldade, por problema, por aflição, uma igreja acuada, e Deus diz, olha, ao final de todas as coisas, essa igreja será vitoriosa. Apocalipse é como se você assiste um filme e você já foi dito o final. No final, o mocinho vai vencer, no final, ele está sofrendo, ele está sendo abatido, ele está chorando, mas no final, ele vai ter ali a sua reconciliação e no final ele vai ser restituído. É sobre isso que Apocalipse fala. Muitas pessoas leem Apocalipse e leem Apocalipse com medo, né? Da besta, do dragão, do que vai vir, do que vai acontecer, do selo que vai ter na minha testa, que vai ter na minha mão. Apocalipse não é para colocar medo na igreja, querido. Apocalipse é para trazer alegria, regozijo, esperança, que essa igreja que luta, essa igreja que passa por aflição, no final ela será vitoriosa. É isso que Apocalipse traz ao nosso coração. E Apocalipse capítulo 12 fala de uma tensão muito grande. Apocalipse capítulo 12 vai nos dizer que há um dragão que esperava amedrontar a mulher, e também ali quando o Messias nascesse, esse dragão queria matar o Messias. Ou seja, Apocalipse capítulo 12 fala de uma grande batalha. Apocalipse 12 fala de uma angústia, fala de pressão, fala de encurralamento. Você está encurralado no canto e você precisa da ação de Deus, do operar de Deus para sair dessa situação. E aí no versículo 14, a gente vê que por si só aquela mulher não poderia vencer. Você volta em Apocalipse capítulo 12, versículo 1, para a gente entender o contexto do que está acontecendo. Diz assim, versículo 1. Viu-se grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Está falando sobre uma grande batalha. Que a igreja, ela nasce para triunfar, que a igreja, ela nasce para anunciar o evangelho, para fazer Cristo conhecido, mas que essa igreja também tem um inimigo, tem alguém que vai ter um enfrentamento nessa caminhada. E a gente não pode olhar para essa situação e achar que tudo vai ser tranquilo. Quando eu me levanto para fazer a obra de Deus, para realizar a obra de Deus, para anunciar o evangelho, não haverão ventos contrários. Os ventos contrários farão parte, porque diz na palavra que há um dragão, e o vermelho não é somente para dar uma cor, é para dizer que, se necessário for, ele derrama sangue, se necessário for, o embate se torna cada vez mais perigoso. Então, nessa batalha é necessário vigilância, atenção, mas saber que ao final de todas as coisas, Deus nos concede a vitória. Mas é necessário a gente entender e compreender essa realidade no mundo espiritual. Apocalipse 12 está dizendo que há uma batalha no mundo espiritual. Se você continua todo o capítulo 12, vai falar de uma guerra no céu, entre todos esses anjos do dragão contra Miguel, mas que eles não foram páreos para Miguel, e ele vence a grande batalha, até chegar no versículo 14, e é nele que eu quero me deter nessa noite com você. No versículo 14 diz: e foram dadas à mulher 2 asas grandes. Está nos dizendo, querido, que em meio à batalha, a batalha é um fato, não tem como fugir dessa batalha. Não tem como você se colocar para realizar, fazer a obra de Deus e não viver esse embate, não viver em meio a essa peleja. Mas o Senhor está dizendo aqui que em meio a isso tudo, Ele te oferece asas. Asas para que você saia. E que asas são essas, pastor? Essa igreja, querido, é uma forma de asa. Essa igreja tem te ajudado a sair em meio de aflição, de conflito, de problema. Ao longo de 21 anos dessa igreja, quantos casais
receberam um panfleto dizendo, olha, vamos participar de um congresso. E aquele congresso, como que uma asa, fez eles saírem de uma hora de conflito, de dificuldade, e fez eles voarem para outro lugar, onde eles começaram a viver a bênção de Deus, onde eles começaram a viver o milagre de Deus, onde eles começaram a viver uma nova perspectiva. Quantas pessoas entraram nessa igreja aqui desacreditadas? Quantas pessoas entraram por essas portas não acreditando mais, mas ouviram uma palavra, o Espírito Santo começou a agir, começou a operar, ele começou a fazer parte de um ministério, ele começou a ver que realmente Deus age, Deus opera e pode realizar algo novo. São asas que Deus tem colocado diante da igreja, são possibilidades para você melhorar, para você avançar, para você sair de um cenário de conflito e dificuldade e ir para um lugar onde Deus quer fazer a obra dele na sua vida. Mas é necessário tomar posse dessa asa aqui. Deus, ele tem batido a porta da tua casa e tem dito, olha filho, eu quero cear contigo. Eu quero ir de encontro à sua vida e saciar o teu problema, a tua dificuldade. É o que é declarado em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, a igreja era uma bênção, só que ela cultuava com Jesus fora dela. O louvor era bom, a palavra era boa. Havia, até em certo momento, comprometimento com o que aquela igreja fazia. Só que Jesus estava do lado de fora. E Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor fora, do lado de fora dessa igreja. Atender ao chamado de Deus, querido, não é somente fazer e realizar, não é somente estar aqui nessa igreja, mas é fazer tudo com propósito, com entendimento e com compreensão. Porque no momento que falta entendimento, compreensão e propósito, é na hora da batalha que você se perde. A gente olha para a vida de Jó, a gente vê Jó perdendo todas as coisas, mas a gente não vê Jó se perdendo. Jó, mesmo perdendo todas as coisas, ele se manteve íntegro e crendo no Deus da provisão dele. Mas se você faz a obra de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, na hora da provisão, na hora da perda, na hora da dificuldade, você perde todas as coisas e você também se perde. Porque você não consegue ver Deus em meio à batalha, te protegendo, te guardando, te dando asas. É Ele que te orienta em tudo aquilo que você vai fazer e realizar. O Senhor, Ele estabelece provisão em nossas vidas, queridos, em meio à igreja, em meio ao ministério, em meio a pessoas que Ele tem nos dado. Tem pessoas que são verdadeira boca de Deus para a sua vida, e que aos poucos você tem perdido o contato, e que aos poucos os conflitos, as dificuldades, os problemas, têm feito você se afastar dela. E é nesse momento que você precisa estar próximo, é nesse momento que você tem que estar perto. Porque Deus vai usar essa pessoa, Deus vai falar ao teu coração através dessa pessoa. O isolamento só vai prejudicar a sua caminhada. Em Apocalipse 12:14, o Senhor envia asas para a igreja. Está nos dizendo que em meio à angústia, que em meio à dificuldade, que em meio ao problema, o Senhor vai enviar o escape. O Senhor vai vir de encontro às nossas vidas e vai nos tirar dessa zona de conflito, dessa zona aonde você tem sido atribulado, e vai te levar para um outro lugar. Mas olha para o texto, que o lugar para onde Deus leva essa mulher é um deserto. Deserto nem de longe, é um lugar de calmaria. É um lugar que você diz assim, você está passando a maior luta da sua vida. Né? O seu melhor amigo chega para você e diz, querido, eu sei que está ruim para você, está difícil, e eu tenho aqui uma viagem para você para o deserto. O que você diz? É dar glória a Deus? Você fala, não. Você fala, não, que muito obrigado, tá difícil, está ruim, mas não precisa piorar. Mas quando Deus faz esse convite, dá asa e leva a mulher até o deserto, Ele está tirando a mulher da vista do problema. Porque quando nós lemos o texto lá atrás, o problema da mulher era que o dragão queria tragá-la. E quando Deus dá asa e tira ela e leva até o deserto, diz aí o final do versículo 14, que ela não estava mais à vista da serpente.
Ter provisão de Deus, querido, é estar guardado, é estar protegido por Ele. É sentir em todo momento, instante, esse guardar do Senhor, esse proteger do Senhor, mesmo que seja no deserto. No deserto onde você olha, durante o dia é muito calor e durante a noite é muito frio, mas o Senhor tem nos levado até esse lugar, e esse lugar, no lugar inóspito, passa a ser um lugar de proteção, porque o Senhor tem nos levado até lá. E é necessário entender isso como centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus eu encontro proteção. Proteção de quê, pastor? Porque eu estou aqui no lugar que eu não queria estar. O deserto não é um lugar agradável, mas não é o lugar. É saber que o Senhor te levou para aquele lugar. E quando o Senhor te leva para aquele lugar, Ele te protege de todas as coisas. Você tem convicção de que o Senhor tem te plantado ali, que Deus tem te colocado ali. E quando Ele te leva para o deserto, Ele te diz o período que você vai ficar lá. Diz aí o versículo 14, que você passa lá um tempo, tempos e metade de um tempo. Ele não está falando meramente de um tempo cronológico. Se a gente pensa em tempo cronológico, ele reporta nesse texto, lá em Daniel, e fala que esse tempo aqui são 3 anos e meio. Mas aqui não está falando somente de tempo cronológico. Está falando que toda dificuldade, que toda luta, que todo conflito que você tem hora marcada para cá. Ela não vai durar para sempre. Em meio à tribulação, em meio à crise, em meio à angústia, a gente pensa, meu Deus, nunca vai passar isso daqui. E o Senhor está falando, olha, tem um tempo determinado. Mas é fato que, em algumas situações, nós aumentamos esse prazo ou nós diminuímos. Nós diminuímos o prazo no deserto quando a gente está atento à voz de Deus. Nós diminuímos a permanência no deserto quando a gente passa a não somente a ouvir, mas a concordar com Deus. E essa é a grande dificuldade que nós temos no dia de hoje. Porque nós vivemos em um estado de rebelião após a queda no Éden. E o estado de rebelião traz isso e entranha isso dentro de nós. Essa dificuldade em concordar com o que Deus está fazendo. A gente em alguns momentos chega num lugar e Deus já está fazendo, e Deus já está operando. E muitas das vezes a nossa experiência, com a nossa experiência de tempo de caminhada, de saber como que faz, às vezes a gente quer impor como que Deus quer fazer. Quando Deus está fazendo, querido, a gente abaixa a cabeça e diz, sim, Senhor, eu quero só fazer parte do teu agir. Eu quero somente entender e concordar com o que o Senhor está fazendo. E a gente diminui esse tempo no deserto. Em meia oração eu falava também sobre estratégia. Quando a gente olha para a vida financeira ela não se resolve no estalar de dedos. Vida financeira precisa de planejamento, precisa de estratégia, precisa se sentar, precisa se analisar a conta. Eu estava até vendo a minha vida sábado eu e a Daniele gastamos um sábado pela manhã inteiro, projetando a nossa vida financeira de agora até o final do ano. Tivemos algumas alegrias e outras tristezas. É fato. Descobrimos que um cartão vai estar disponível em junho, vai zerar. Mas em contrapartida descobrimos que nós não podemos usar. Porque há outras prioridades à frente. E isso, o que eu estou fazendo? Quando eu paro, eu analiso as minhas contas, eu vejo como estão as minhas contas. Eu estou contribuindo com Deus. Eu estou usando da inteligência que Deus me deu. De prover, de saber projetar, de saber planejar. Porque eu sei quanto eu ganho, eu sei quantos são as minhas dívidas. Porque às vezes você está no meio de uma dívida, de uma dificuldade, você olha e diz, Senhor, por que eu estou aqui? E o Senhor grita lá do alto do céu, porque você quer. Porque a gente não projeta, querido. Porque a gente não para analisar nossas contas. Você compra o que não precisa com o dinheiro que não tem. E depois você fala para Deus, Deus, faz cair mais dinheiro aqui. E o Senhor fala, querido, eu não fiz isso. Em nenhum momento da criação eu criei árvore que dá dinheiro. Em nenhum momento. É necessário projetar, é necessário planejar.
E muitas das vezes, quando a gente entra numa grande dificuldade, num grande problema, qual é a primeira área que a gente toca? É no do Senhor. Ah, Senhor, Tu sabes, Tu bem sabes, Pai, que esse mês está difícil, está ruim, estou apertado. O Senhor sabe o quanto eu queria dizimar, o quanto eu queria ofertar, o quanto que eu queria ser bênção na vida dessa igreja. A nossa igreja é uma igreja que em 21 anos de história, em 21 anos são desafios. Em 21 anos, tudo aquilo que a gente construiu, tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que conquistamos, não é, né, o bispo tem falado isso, o pastor Derocio fala isso de púlpito, não é pela ação de somente uma pessoa vindo, ofertando e realizando, mas é no somatório de toda essa igreja. Mas quando a gente passa por uma situação de dificuldade, a primeira coisa que a gente pensa é: o Senhor entende, o Senhor sabe. E a gente deixa de ser fiel nessa área. E a gente começa a deixar de ser generoso para com aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Porque dizimar não é dever, querido. Dizimar, antes de ser um dever, é generosidade. Você é generoso para com aquilo que Deus tem te dado. No momento de crise, no momento de dificuldade, no momento que toda semana sai uma lista dos que vão embora, Deus tem te guardado, Deus tem te protegido, Deus tem feito você assim como aquela mulher que tirou a mulher do meio do conflito, do meio da aflição, levou para o deserto, fora da vista da serpente. Deus tem feito isso na sua vida. Deus tem te guardado, Deus tem te protegido, Deus tem preservado o seu emprego. E Deus espera também essa generosidade. Quando a gente fala de desafios nessa igreja, quando nós falamos de um telhado, de uma construção, nós não estamos falando para arquitetura, nós estamos falando de pessoas sendo salvas. Nós estamos dizendo que sairemos de um patamar de membresia para outro, não somente para mostrar notoriedade, mas para cumprir a missão que Deus tem para essa igreja, que é de salvar vidas, de transformar vidas, de estabelecer o projeto de Deus para esse bairro, para essa cidade. Deus conta com a gente, querido. Mas Deus, que é tudo, conta com a gente no todo. Deus não conta com a gente somente na disposição, na entrega, na devoção, na piedade, mas Deus conta com a gente no todo. Na disposição, na generosidade, na comunhão, na entrega e na dedicação. Versículo 15. Declara assim: então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Diz o texto que Deus, ele pega a mulher, retira de angústia, de aflição, leva ela para o deserto, ela fica por um tempo escondida, mas ainda assim o dragão a encontra. E quando o dragão a encontra, vomita um rio para afogá-la, para matá-la. E diz o texto que a terra se abre. Diz que Deus continua a proteger, Deus continua a guardar, e Deus espera que haja perseverança e continuidade. Quando Deus, ele nos protege, quando nós vemos essa ação de Deus sempre protegendo, sempre guardando, sempre vindo de encontro, estabelecendo salvação, é que Deus, quando nos escolhe, quando Deus, ele nos separa, ele não nos escolhe, nos separa para caminhar, só iniciar ou ir até o meio, mas Deus nos chama para iniciar e terminar toda uma jornada. Ele está dizendo aqui no texto que todas as vezes que forem necessárias, ele virá de encontro à nossa vida e estabelecerá a salvação. Todas as vezes. Ele vai te dar asas. Ele vai fazer a terra abrir. Ele vai derrubar as muralhas de Jericó. Ele vai abrir o Mar Vermelho. Ele vai abrir o Rio Jordão. Ele vai operar a cura. Ele vai realizar o milagre. Tudo para que você continue e não pare. Deus nos chama para o continuar, para o avançar, para o progredir, para ir em frente. Apocalipse está aqui para nos dizer isso, querido. Que todas as vezes que nós nos colocarmos para realizar e fazer a obra de Deus, Deus vai vir de encontro à vida dessa igreja e operar a salvação, a libertação e o milagre. Em contrapartida, o que nós fazemos? Nós vivemos uma vida para agradá-lo e glorificá-lo em todo o tempo. Com o meu testemunho,
com a minha vida de comunhão com meu irmão, com a minha vida de generosidade para com a igreja. E assim eu vou vencendo as minhas dificuldades, eu vou vencendo os meus problemas, eu vou vencendo as minhas lutas, crendo que Deus é tudo no todo da minha vida. A literatura apocalíptica também, ela se caracteriza por uma questão de dizer que há alguém sentado no trono. No decorrer da história, em nenhum momento o trono está vazio. No decorrer da história, o Senhor está sentado no trono dessa história com o cedro de justiça na mão. Ele está determinando cada desdobramento, Ele está determinando tudo o que irá acontecer. É isso que está sendo declarado aqui no texto. Ainda que tenha dificuldade, ainda que tenha problema, ainda que hajam inimigos, o Senhor vem de encontro às nossas vidas e estabelece o querer dEle para conosco. Amém. Quero te convidar a estar de pé nesse momento. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse instante. Eu quero te levar a um tempo de reflexão sobre a sua vida. Quando o tema dessa mensagem é Deus é tudo no todo, é para trazer ao seu intelecto um momento de reflexão e pensar até que ponto Deus tem sido tudo no todo da sua vida. Até que ponto não está fragmentado isso na sua vida? Deus, Ele só é Deus quando eu estou aqui na igreja. Durante essas 2 horas de culto, durante essa semana de oração, durante a semana de oração, Deus tem sido tudo realmente na minha vida, porque a minha vida tem que melhorar, porque a minha vida tem que dar um salto de melhora. E se melhorar, como que vai ser o seu relacionamento daqui para frente com Deus? Vai voltar a ser fragmentado? O que é ser fragmentado, seu relacionar com Deus? Você é um na igreja. Na igreja você fala do amor de Deus, na igreja você tem um discurso pronto, na igreja você é uma pessoa amável, doce, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que tem um sorriso pronto, mas no trabalho parece que é outra pessoa. No trabalho o sorriso é difícil, no trabalho a alma está amarga, no trabalho falar uma palavra de bênção é algo muito difícil, dentro de casa não há amor, não há carinho, não há diálogo, não há compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro, compaixão é se colocar no lugar do outro, compaixão é deferir uma palavra para o outro, e quando você fere, você sente aquilo e pede perdão. Deus é tudo no todo, Deus, Ele só vai poder ser tudo na sua vida quando no todo você começar a glorificar e exaltar o nome dEle. Quando no trabalho você começar a refletir aquilo que você é aqui. Quando dentro de casa você começar a falar mais eu te amo. Quando dentro de casa você começar a abraçar mais o teu filho e falar que você deseja estar perto com ele. Não ter tempo pelo tempo, mas ter tempo de qualidade. Deus nos chama essa noite aqui para dizer não a essa vida fragmentada, esses compartimentos que nós criamos e dizemos está tudo bem. Deus, Ele quer ser tudo no todo. O Senhor tem oferecido asas para nos tirar desse tempo de aflição e conflito. Talvez você está passando um tempo de conflito no seu trabalho, na sua família. O Senhor tem oferecido palavras, amigos. No teu ministério tem pessoas que podem te ajudar. Tem pessoas que podem te tirar desse lugar de aflição e te levar para o deserto onde você vai ser tratado. Mas lá no deserto você pode facilitar a sua saída, ou você pode dizer que você vai permanecer lá. Quando você luta com Deus, quando você luta em concordar com Ele, nós nos tornamos pessoas obstinadas quando não queremos concordar com Deus.
Que você saia dessa noite aqui querendo concordar com Deus em tudo. A gente vive uma luta hoje na nossa sociedade, porque parece que concordar com Deus é ser uma pessoa normal, é ser uma pessoa fora do contexto. Que assim seja, mas que você concorde com Deus, porque você não faz parte mais dessa realidade. Nós somos embaixadores do céu, nós somos cônsules de Deus aqui na terra. Nós temos no nosso Brasil um consulado de outros países, onde ali se fala a língua de outro país, onde ali se vive a cultura de um outro país, dentro do Brasil. Assim é a igreja aqui. Nós somos o consulado do céu. Nós somos de outra pátria. Nós iremos para outro lugar. E nós somos o povo que declara: Deus é tudo no todo. Deus é o Senhor da história. Deus está sentado no trono. E diante desse trono Ele diz o que deve avançar, o que deve parar. A sua vida financeira, o Senhor pode mudar ela agora, nesse instante. Mas para alguns aqui Deus está falando: está faltando fidelidade, está faltando generosidade, está faltando inteligência para lidar com o recurso que chega até a tua casa. Eu não posso ser negligente em dizer: vai melhorar, se você não ouvir essa palavra e colocar em prática. Porque diz a palavra de Deus que quando a palavra dele é pregada, os sinais se seguem. Mas para aqueles que colocam em prática, para aqueles que fazem com que o seu coração encontre uma boa terra, e que assim seja na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus seja tudo, mas seja tudo no todo da sua vida. Amém e amém. E não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Antes de nós colocarmos diante de Deus nosso projeto na área financeira, eu não acredito no evangelho pela metade. Eu não acredito no evangelho que meia boca. Quando Deus anunciou através de Isaías como seria quando o evangelho das boas novas fosse pregado, ele disse que quem recebesse o evangelho no seu coração passaria a ser chamado de sacerdote do Senhor, passaria a ser chamado de ministro do nosso Deus. Mas me chama a atenção quando ele diz assim: comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa honra tereis, da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Eu reconheço que alguns crentes hoje não têm condição de ganhar dinheiro, porque se ganhar dinheiro eles vão se deixar levar pelo orgulho do dinheiro. Alguns cristãos hoje não estão preparados para receber bênçãos financeiras, porque talvez isso seja o fim do seu casamento. Mas se o resultado do evangelho ele é integral na nossa vida, se você recebeu as boas novas de salvação e você fez isso com toda a certeza de quem você está servindo a Deus, você conhece a palavra de Deus, a prosperidade financeira também tem que acontecer. Foi isso que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele estava falando dessa pluralidade do poder de Deus na nossa vida, dessa totalidade. Eu quero nessa noite, antes de orarmos pelos projetos, que
você fizesse uma aliança com Deus. Senhor, se tu me deres recursos, eu vou fazer uso desses recursos para te servir. Nunca eu vou tocar naquilo que pertence a ti, nem na tua honra, nem na tua glória, e nem muito menos no recurso que vier à minha mão, mas que pertence a ti. Quando a gente faz uma aliança com Deus, nós estamos nos protegendo de nós mesmos, porque nós podemos esquecer disso. E aí, quando você se esquece, você acaba fazendo coisa que entristece o coração de Deus. Eu tenho absoluta certeza, eu não tenho a menor dúvida, de que Deus, Ele tem prazer de colocar na mão do seu povo recursos que sejam usados para a sua glória. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas que também Deus tem tristeza ao ver que esses recursos não são usados para a glória dele, coisa que Deus permitiu que você ganhasse. Curve a sua cabeça comigo. Senhor nosso Deus, nós sabemos que a tua palavra nos diz que muitos homens ricos, poderosos, mulheres ricas, serviam a Jesus com a sua fonte de renda. Algumas dessas mulheres eram de influência na sociedade judaica e romana naqueles dias. No entanto, mulheres que a tua palavra chamou de mulheres piedosas. A tua palavra disse que José de Arimateia, que abriu mão do seu túmulo, abriu mão de algo que custava muito dinheiro, porque um túmulo encavado na rocha era coisa de rico naqueles dias. Mas, no entanto, ele cuidou detalhadamente do sepultamento do Senhor Jesus. E tantas outras passagens que mostram que um homem como Zaqueu, rico, poderoso, esqueceu quem era e subiu numa árvore como uma criança só para ver Jesus passar. E naquele dia ele não sabia, mas ia hospedá-lo na sua casa. E resolveu dar a metade de tudo quanto possuía, porque ele não estava mais apegado àqueles bens materiais. Senhor nosso Deus, que esta igreja, Senhor, este povo que curva a cabeça aqui hoje e que ora a Ti, seja um povo que aborreça a vaidade, aborreça aquilo que não interessa, mas alegre o coração de Deus em tudo aquilo que recebe financeira ou materialmente nessa terra. Por isso, Pai, nós oramos e te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a entender essa forma de ver as coisas, que é diferente daquele que não conhece a Deus. Pai querido, que nós não coloquemos esses bens em primeiro lugar, porque eles têm que ter o seu devido lugar, e não é na frente dessa fila, não é ocupando o primeiro lugar no nosso coração. Pedimos sim, ó Deus, que Tu envies prosperidade para o Teu povo, que Tu comeces, ó Deus, a liberar recursos que vão chegar à mão do Teu povo, quer seja através do trabalho, quer seja através de ações na justiça, quer seja através de novos empreendimentos, quer seja, ó Deus, através de recursos que não esperávamos nem mais receber, mas que vão chegar às nossas mãos, para que abençoe a Tua casa, para que abençoe a Tua obra, para que abençoe as nossas famílias, Senhor. Pai querido, abençoa a vida do Teu povo, Senhor, mas que em tudo, em todas as coisas, nós possamos dizer: Deus é o governante, o Senhor, aquele que controla a minha vida, e nada, nem ninguém poderá me separar do amor do meu Deus.
não será o recurso financeiro, não será, ó Deus, os bens materiais, não será as honrarias desse mundo, nada, Senhor, nada, porque nós somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio, povo que aceitou entrar contigo no meio do deserto, sabendo que lá estamos protegidos da serpente e que estamos totalmente dependentes da tua provisão. Se você aceita isso, diga amém. Eu quero, Senhor, que a minha vida seja governada por ti, que o Espírito Santo de Deus guie os meus passos, ajuda-me a tomar as decisões na minha vida, na minha família, nas minhas finanças, na minha esperança. Tudo que tenho, tudo que sou, pertence a ti, hoje e para sempre. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. A sombra das tuas asas. Amém. Uma vida desprendida de valores materiais, financeiros, é a base para Deus restaurar a nossa vida financeira. Porque quanto mais gananciosos nós nos tornamos, menos nós vamos ter, mesmo que sejamos ricos, mesmo que sejamos milionários. Porque eu conheço homens que têm muito dinheiro, mas na verdade eles não têm o dinheiro é que tem eles, é diferente. Mas quando você tem um coração liberado para usar o que Deus coloca na sua mão para abençoar vidas, aí o dinheiro não é mais dono de você, você que é dono dele, e resolveu entregar tudo nas mãos de Deus, porque você sabe que pertence ao Senhor, a sua vida pertence ao Senhor. Segure agora na sua mão o seu projeto de vida na área financeira. Dá uma aberta aí, dá uma abrida aí, né? Olha aí o que você escreveu como projeto da sua vida esse ano na área financeira. Amém. Meu primeiro projeto para esse ano nessa área, na verdade, não é para mim. Eu venho orando desde o ano passado para que o povo da nossa igreja não seja afetado pela crise financeira. Foi a primeira coisa que eu pedi para Deus. Eu venho orando, pedindo a Deus que os índices de desemprego no nosso meio sejam bem mais baixos do que aqueles que são ditos aí pelos institutos de pesquisa. Que você não esteja nessas pesquisas, que a sua vida esteja separada nas mãos de Deus. Agora que você já leu, você relembrou, pegue o que você leu e coloque diante do Senhor. Deus amado, é a terceira noite, mas não podemos pedir se nós não estamos preparados para receber. Não podemos, ó Deus, pedir aquilo que Tu não nos queres dar, porque como Pai sabes o que precisamos e aquilo que podemos receber de Ti. Por isso, Pai, que a vida financeira do Teu povo possa ser ricamente abençoada. Que nós tenhamos, ó Deus, não um momento só de crise, mas um momento de milagres, um momento de provisões inesperadas, um momento, ó Deus, de coisas que nós não entendemos como Deus vai fazer, mas vamos ver o agir de Deus também nessa área financeira da nossa vida. Pai querido, Tu és o dono de todas as coisas. Na verdade, tudo que a gente usa nesse planeta foi criado por Ti, veio das Tuas mãos. Não há ouro, não há prata, não há riqueza, não há nada nessa terra, nem uma gota de petróleo escondida debaixo do mar ou debaixo da terra, que não tenha sido obra das Tuas mãos.
A luz que hoje usamos, ó Deus, para criar energia foi criada por Ti. Os ventos que usamos para criar energia foram criados por Ti. Por isso, Pai, nós reconhecemos o Teu senhorio nesta área da nossa vida, e seria de nossa parte uma incongruência, uma insensatez, nós não lembrarmos de Ti em tudo que temos recebido de Ti. Por isso, Pai, nós projetamos esta área crendo que a Tua mão, a Tua boa mão nos trouxe até aqui e há de nos guiar até o final. E nada há de faltar àqueles que o temem. Aqueles, ó Deus, que Te servem com pureza e sinceridade de coração. Por isso, Pai, nós Te agradecemos e movemos diante do Teu altar o nosso projeto financeiro para 2016, acreditando que o guarda de Israel, aquele que nunca dorme, estará guardando também a nossa vida financeira e nos abençoando em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém, aleluia. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Você ama a casa de Deus? Diga. Eu amo a sua casa. E não estou sozinho, não. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Toda a igreja declarando: Deus cuida de mim, Ele cuida. na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo esse Deus maravilhoso. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, o que fazer? Se na vida não tem direção, E aí eu preciso tomar uma decisão. preciso tomar decisão. Nesse momento eu lembro que tem alguém que me ama, Eu sei que existe alguém que me ama, que sempre vai me dar a Ele mão. quer me dar a mão. Quando portas se fecham, Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, estamos aprendendo. porque Ele é quem cuida de mim. Diga, sim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Não estou E sozinho. não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Ele vai conosco no deserto. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. oh, aleluia. Glória a Deus. Ele está no comando de todas as coisas. Ele cuida de mim, de você, de todos nós. Ele sabe o que nós precisamos. Aleluia. Eu quero chamar os pastores aqui para nós orarmos pelos pedidos de oração. O Davi que nós oramos ontem e anteontem, segunda e terça-feira, hoje eu recebi pela internet uma foto dele. Ele já não está mais sedado, ele já está acordado. Aleluia. Está vendo? Ali. Glória a Deus. Ali.
Amém. Glória a Deus. Amém. Já começou a ver a reação, né? Nós estamos com um pouco de dificuldade de ter assim notícias mais fresquinhas, né, da irmã Teresa lá em Macaé, porque o filho voltou, ele teve que agir algumas coisas aqui também. A Amanda, sua noiva, né, também teve que voltar, ficou lá na mão de um tio que está cuidando de tudo, que também é servo de Deus, mas as notícias, às vezes, nós temos uma certa dificuldade, e é o que nós vamos fazer, continuar orando por ela. Eu peço que você ore. Ela sofreu um acidente indo para Macaé, né, e foi levada lá para o hospital de Macaé. Ela estava junto com o filho, junto com a Amanda. Você que não sabe, a irmã Teresa, ela é membro antiga da nossa igreja, ela trabalha no Vida Kids com a minha esposa há muito tempo, é também uma síndica ali dos prédios da Marinha, é uma serva de Deus, uma guerreira de Deus, né? E nós estamos pedindo que ela volte o mais rápido possível, tá? Então vou pedir que os irmãos venham aqui, suba aqui vocês dois, vem cá. Vamos colocar diante de Deus esses pedidos de oração. Pedir ao pastor Deroci que ore. Curva a tua cabeça diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos em primeiro lugar agradecer a Ti pela vida do Davi. Obrigado. O qual o Senhor operou, o qual o Senhor colocou as suas mãos santas, ó Deus, e fez aquela cirurgia, ó Deus. Nós acreditamos no Teu poder, nós sabemos que o Senhor é o único que pode abençoar e curar. Se essa criança, Senhor, está hoje viva, porque o Senhor estendeu as Tuas mãos. E quero também, Senhor, pedir a Ti que o Senhor continue assistindo a Teresa Cristina, que o Senhor esteja com ela, abençoando a vida dela, curando, Senhor, aquela mulher, Tua serva, para que ela volte para o nosso meio, para que, ó Deus, estarmos glorificando o Teu santo e maravilhoso nome. Derrama, Senhor, da Tua misericórdia sobre ela. Cura, Senhor, como sempre peço a Ti, ó Deus, que o Senhor coloque um pouquinho do Teu sangue nas veias daquela mulher, Pai querido, restaurando todo o corpo, tirando todas as sequelas, eliminando todo mal, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, é que eu Te peço. E agora, ó Deus, em todas as áreas, essas pessoas que estão aqui nesse momento, representadas ou apresentadas a Ti, através de simples pedacinhos de papel, mas que o Senhor conhece cada vida, o Senhor sabe do que elas necessitam, e o Senhor tem a solução, o Senhor tem a resposta certa para cada uma dessas pessoas. Ó Deus, derrama do alto, derrama das Tuas mãos, deixa derramar de Tuas mãos, ó Pai, as Tuas bênçãos, as Tuas misericórdias, as Tuas virtudes, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Vem de encontro a essas pessoas, de encontro também aos problemas, e os faz cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, Senhor, unidos, o bispo, nós como pastores, estamos aqui unidos numa só fé, numa só esperança e numa só certeza de que essas vidas estão sendo abençoadas por Ti. Nós cremos no poder da Tua palavra, nós sabemos que o Senhor é Deus, nós sabemos que ninguém pode fazer aquilo que o Senhor tem para fazer, e essas vidas nós estamos entregando em Tuas mãos, pedindo a Ti que o Senhor vá de encontro, que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas, em todas as áreas, ó Pai, em nome de Jesus, obrigado e amém. Que toda a igreja do Senhor diga amém e amém. Queridos, eu quero fazer um pedido a todos que estão aqui e lá embaixo. É relativo ao culto de amanhã. Eu sei que às vezes para alguns isso é impossível, mas na medida do possível, eu queria que amanhã a gente se reunisse por famílias aqui no santuário e lá embaixo. O pai, a mãe e os filhos. Os menorzinhos, se for necessário, a gente coloca lá no Vida Kids primeiro. Depois de um certo tempo a gente combina para que eles venham para cá e fiquem com os pais, ou a mãe ou o pai, depois vai lá pegar, no final. Porque eu queria que nós orássemos amanhã, as famílias reunidas aqui, os pais do lado dos filhos, impondo as mãos sobre os filhos e pedindo a bênção de Deus sobre a nossa casa.
Então, convide o teu filho para vir amanhã, adolescente, jovem, criança, todos estarmos juntos aqui amanhã e fazermos um grande clamor a Deus pelas nossas famílias, em nome de Jesus. Pai querido, leva o teu povo debaixo da tua paz. Dá-nos uma quinta-feira amanhã de trabalho, de solução, de bênçãos, de misericórdia tua sobre as nossas vidas. Ouve, ó Deus, o nosso clamor, e que essa semana seja uma semana de mudança na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de sair, dê um abraço gostoso. Espero você com a sua família aqui amanhã. Amém.